Olá a todas e todos, sou o João Gabriel, professor de Sociologia, e o tema da nossa aula de hoje será o que é folclore. Tentaremos traçar aqui as linhas gerais dessa terminologia, dessa expressão, ou tudo que envolve, né, a questão do folclore. Mas antes de começar a aula, eu quero me certificar. Você já está inscrito no nosso canal? Se não, se inscreva e deixe o sininho ativado para receber as nossas notificações. Bom, pessoal, então o tema é o que é folclore. Eu tenho certeza que ali durante a sua educação infantil você já tem ouvido falar muito disso, não? Eu mesmo, quando bem criança, fazia muito trabalho sobre esse assunto e envolvia toda aquela mística de história sobre o Brasil. Hoje nós vamos tentar aqui nessa aula descrever, né, de modo bem assim específico, como que se dá as características do folclore. Eu gostaria muito também que você aproveitasse para essa aula assistir uma outra aula minha aqui no canal, que vai complementar a sua compreensão. É uma aula sobre cultura imaterial que está disponível aqui para nós, tá? Então, portanto, vamos tentar pegar as características desses dois aspectos e linkar aqui, né, fazer um elo e ao mesmo tempo trabalhar essa questão. O termo folclore, a palavra em si, se traduzirmos ela, né, etimologicamente, ela vem do inglês folk mais lore, que vai se traduzir literalmente para algo como ciência das tradições ou conhecimento popular. Portanto, seriam ligados às ideias aqui de conhecimento popular a tudo aquilo que envolve tradições, o uso da arte, uma arte popular. Ou seja, pensemos aqui aquilo que está associado a uma cultura de característica do povo para o povo. E curiosamente, toda vez que a gente associa o termo folclore, ele estaria ligado a histórias, né, que são bastante famosas. Por exemplo, as mais tradicionais aqui, que você deve ter ouvido já isso centenas de vezes, seriam os grandes personagens, por exemplo, da ideia do boto, ligada à tradição norte do Brasil, Iara, Curupira, Saci Pererê, entre outras histórias. Essas mais simples, ou pelo menos mais famosas, estão ligadas àquilo que o Brasil, por exemplo, tem como uma espécie de identidade nacional. Então, folclore, veja mais uma vez, está ligado à cultura popular e ao mesmo tempo à noção de identidade, ou seja, o que forma, por exemplo, tradição, uso e desuso de uma certa arte ligada ao povo, tá? Portanto, para a gente concluir essa primeira parte, a tradução do termo está ligado a tradições. No entanto, há uma terminologia agora um pouco mais científica que traduz literalmente o que seria folclore para o conceito ou a ideia de demologia ou demopsicologia. O que seria isso, né? Vamos buscar no termo? Demo, aqui, demo como povo, certo? Como tradição popular, povo, de modo geral, população, habitantes. E o campo psicologia ou logia como estudo racional. Portanto, no primeiro termo mais simples, seria o estudo racional das tradições do povo, e a demopsicologia como a área que investiga os aspectos introspectivos psicológicos, beleza? Introspectivo psicológico do povo. Então, ligado a uma certa mentalidade, né? Então, associado a imaginário popular. Portanto, folclore é ligado à cultura popular e imaginário popular, certo? Agora pensemos que se de modo geral está ligado a essa tradição mais popular, quais são as características que o folclore tem de modo bem geral? Veja que mesmo nessas histórias, 4 histórias aqui diferentes, você tem uma espécie de linha comum que liga essas histórias. Portanto, a primeira, costumes de um povo ligado a uma tradição coletiva e individual. Por quê? Porque o folclore ele não nasce necessariamente de um indivíduo e permanece como característica estática. É sempre muito dinâmico. Exemplo, como é passado de geração em geração, os costumes de um povo estão se modificando no aspecto coletivo e individual. Portanto, uma história pode ser narrada certa vez contando Saci Pererê de certa forma, passa-se os anos, passa-se gerações, passa-se décadas, essa história ela pode até ser alterada. Portanto, toda vez que pensarmos relacionados, né, a uma tradição que é passada de geração em geração, lembra da ideia de dinamismo histórico, dinamismo cultural. O tempo, às vezes, até modifica essas histórias. Um exemplo assim, bem comum para que você até pesquise isso posteriormente, é quando nós vamos pensar as mitologias, né? A mitologia grega, por exemplo, da antiguidade e tal, ela tem uma tradição oral, que agora nós vamos falar dessa característica, e curiosamente ela vem sendo passada de geração em geração, se modificando. Então, geralmente o folclore não é ligado a uma tradição num passado
que é completamente estático, tá? Tá ligado sempre a elementos associativos e ao mesmo tempo transformativos, beleza? Se nós pegarmos essas 3 características gerais, podemos chegar a uma coisa bastante interessante, que são essas 3 ideias que eu passo aqui para vocês. A primeira, folclore tem uma origem anônima. Geralmente uma história, uma narrativa folclórica, ela não possui um autor próprio, necessariamente uma pessoa física que cria uma história e ele reconhece ela como autor. Portanto, quando pensemos assim, o folclore está ligado a um povo, alguma massa popular que cria uma determinada tradição, ok? Segundo lugar, é uma transmissão geralmente oral. E isso faz com que a narrativa venha se modificando ao longo de um tempo e, curiosamente, não seja dado a uma só pessoa. Professor, eu certa vez li que tem um folclore, sim, mas por que tradição oral sendo que eu li? Calma lá. O que a gente pode fazer é transcrever o folclore para uma tradição escrita, ou seja, transcrever, para manter aquilo, na verdade, dentro de uma memória popular. Mas o surgimento dele está associado a uma transmissão, geralmente oral, desse tipo de conhecimento. E, por fim, tem um surgimento espontâneo. Geralmente, quando se pensa o folclore, não está associando a uma história que é previamente, racionalmente pensada, certo? Para ser criada por um povo. Numa ideia de meio algo forjado, assim. Na verdade, aquilo vai surgindo, aquelas histórias vão sendo contadas, recontadas, aquilo se fixa numa tradição e se mantém como cultura popular. Além desse aspecto, eu trouxe para nós aqui também 4 características, tipos gerais de folclores e como que eles se manifestam. Exemplo, folclore é sempre uma narrativa tradicional. Narrativa, ele narra, ele conta. Ele conta alguma coisa como, por exemplo, histórias, mitos, tradições de surgimento de um povo. Segundo, costumes tradicionais, festas, eventos, coisas que estão ligadas a determinados hábitos, certo? Que se transpõem de época em época. Crenças, ligadas a um imaginário geralmente religioso, geralmente a algo místico, como até mesmo exemplos de folclores de bruxarias. Quer dizer, costumes, crenças e narrativas associadas sempre a um elemento tradicional. Mas há também inúmeros folclores que são ligados à linguagem popular. Por exemplo, dialetos, né? Formas de comunicar, formas até mesmo de tradições de culturas ágrafas, como culturas indígenas. Culturas ágrafas, lembrando, são aquelas culturas que não possuem escrita, que estão vinculadas a uma narrativa geralmente oral, né? Uma língua falada, certo? 4 tipos muito comuns de se encontrar. E isso compõe o que eu particularmente gosto de chamar de patrimônio cultural, mas ele pode ser material ou imaterial. Como assim? Como que um patrimônio cultural material se ligar à tradição oral? Vamos imaginar um livro muito antigo, onde foi transcrito pela primeira vez essas narrativas folclóricas. Um patrimônio físico, material, né? E ao mesmo tempo, cultura... Como assim falar sobre patrimônio cultural material ligado ao folclore, sendo que ele está associado à transmissão oral? Vamos imaginar, por exemplo, uma grande obra, um livro escrito numa certa geração ou época, que transcreve literalmente o que seria esse folclore, por isso, material. Imaterial é mais fácil de entender porque está ligado àquela cultura que é intangível, àquela que são dos hábitos, dos valores e dessas histórias e narrativas que transpõem essa tradição de um povo. Portanto, quando pensamos em patrimônio cultural material ou imaterial, temos que lembrar e salientar que eles são protegidos por órgãos específicos no Brasil. Em outros encontros aqui, quando eu falei sobre cultura, nós sempre citamos o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mais uma vez, IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o órgão responsável hoje no Brasil por proteger essas culturas. Portanto, cultura material ou imaterial estão ligadas geralmente a essa atividade folclórica. Para nós encerrarmos a aula, é interessante lembrar que tudo que envolve o folclore faz parte de uma cultura. Geralmente uma leitura de um mundo um pouco mais elitista e até preconceituosa culturalmente tende a associar folclore a mentiras, tende a associar numa leitura meio cientificista a realidades que não existem. Portanto, nós devemos sempre salientar
que toda civilização, toda sociedade possui suas formas de identidade e suas maneiras de agir, de pensar no mundo, que envolve inclusive todas as sociedades, por exemplo, formas mitológicas de seu surgimento, danças, canções, festas, jogos, brincadeiras, tudo aquilo que envolve uma cultura. Portanto, falar de folclore não é necessariamente falar de alguma coisa assim, baseado numa espécie de submissão a outro padrão de cultura. Cultura, tanto que ela seja popular quanto seja erudita, é cultura e deve ser pensada nas suas especificidades, diferenças e principalmente na sua valorização. É isso aí, pessoal. Foi essa nossa aula sobre folclore. Se você gostou, por favor, deixa um likezinho aqui pra mim. Não deixe também, de acompanhar os links que estão na descrição deste vídeo. Tem muita coisa para você poder estudar. E acompanhe o Brasil Escola nas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram e no nosso Twitter. Eu aguardo você na nossa próxima videoaula aqui no canal. Um grande abraço.